As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta segunda-feira, neste dia 23 de setembro de 2013. E é muito bom saber que você está com a gente, hein? Muito obrigado aí pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade. Você que dá a Melodia neste exato momento o primeiro lugar dentre todas as FMs do Rio de Janeiro. O nosso abraço e o nosso carinho a você, tá bom? Muito obrigado pela preferência. Estamos aguardando aqui a sua participação. Sobretudo a você que já estava acompanhando também aí o nosso Disque M nesta segunda-feira. O nosso abraço e o nosso carinho. A partir de agora, o nosso debate e o 33250097 liberado para você poder participar efetivamente aqui com a gente, sobretudo no nosso tema de hoje. Pesquisa do dia. Pois é, a nossa pesquisa. O excesso de democracia na igreja pode atrapalhar a autoridade pastoral? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. Estamos aguardando aí você, muitas participações já, momento ímpar aqui do nosso debate para a gente falar exatamente dessa questão, porque tudo gira em torno dessa questão, até onde vai a autonomia, até onde vai a autoridade, quem é que define, quem é que traz consigo a responsabilidade. E aí tudo passa exatamente em tantos conflitos que discutimos aqui no dia a dia no nosso debate, exatamente por essa questão aí do sistema de governo, quem é o responsável, quem é que fala, de quem é a última palavra eclesiasticamente falando, não é? Pois é, então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente. Ali um timaço escalado para debater esse tema, para a gente abrir bem demais a nossa semana de debates aqui na nossa Melodia. Pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. O pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. E o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Paulo Roberto vai estar orando então, abrindo esse nosso debate. Querido Deus, nós te agradecemos esse momento maravilhoso que estamos em tua santa e amorável presença. Agradecidos por estarmos aqui na nossa querida Rádio Melodia, sob a coordenação do teu servo Eliel do Carmo. Que esses momentos aqui venham trazer esclarecimento, discernimento, abençoando os nossos ouvintes, para que eles possam ser edificados, serem instruídos de maneira sábia, para que haja, Senhor, o teu povo, quando ele é esclarecido, é um povo que cresce, que se desenvolve. Seja também com nossos queridos ouvintes que ainda não têm uma fé em Cristo Jesus, mas que eles também sejam abençoados, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje. O excesso de democracia nas igrejas pode atrapalhar aí a autoridade pastoral? Pois é, vamos estar falando deste assunto, é um tema realmente pertinente a tudo isso que nós estamos vivenciando no nosso Brasil. E a gente vai discutir então esse tema a partir de agora. E eu começo com o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da nossa querida Assembleia de Deus Betel. Pastor Paulo, muito bom tê-lo conosco. Bom dia, querido. Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. Bom dia aos ilustres debatedores, uma mesa fantástica aqui. E bom dia para o povo de Deus aí ligado na Rede Melodia, em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Que seja, acho, uma manhã de bênçãos e de vitórias e que nós possamos aqui ser instrumento de Deus, Eliel, para ajudar na elucidação e na proposta que foi feita pela direção aí, pela coordenação da rádio. Acho muito interessante esse tema, que nós estamos vivenciando essa realidade. Estamos vivenciando. Eu acho que vocês têm sido muito felizes aí na escolha dos temas. Porque, assim, existem, ao longo dos anos, e em muitos lugares onde tem estado a igreja, ela tem experimentado, vamos dizer assim, administrativamente, 3 sistemas ou princípios de governo.
Então, nós temos o episcopal, o presbiteriano e o congregacional. O episcopal é o governo local da igreja quando ele é exercido por bispos. Nós temos também o sistema presbiteriano, que é o governo exercido por presbíteros e concílios, sendo, portanto, um sistema apenas representativo. E nós temos, por último, aí, o sistema congregacional, onde toda autoridade encontra-se na própria congregação, né? E a igreja local, sendo o pastor o líder e responsável pela administração da comunidade. Então, nesse andar, Léo, as igrejas pentecostais das quais eu pertenço, elas regem-se pelo sistema congregacional. E esse sistema ocorre com as igrejas também chamadas batistas e outras congregacionais. Então, eu creio o seguinte, que a partir daí, dessa forma de governo, é que nós vamos distinguir os modelos individuais. Muitas igrejas têm o seu regimento interno, o seu estatuto, estabelece lá o chamado modus operandi, delimita as ações de cada um. Então, isso vai de muita igreja. Agora, realmente, uma igreja onde há excesso de democracia, os problemas também são excessivos. Por quê? Porque parece aquela música, a Casa de Bamba, né? Todo mundo bebe, todo mundo samba. E aí é uma confusão, todo mundo quer mandar, todo mundo quer fazer. E você sabe que o pastor, ele tem a responsabilidade de Deus, ele é representado ali, ele representa a congregação, tanto que no estatuto ele representa também ativo e passivamente, até diante da sociedade, diante do poder judiciário. Então a responsabilidade é dele. Agora, ele precisa ter um corpo diretivo, para que esse corpo diretivo possa orientá-lo também quando ele tiver dúvida. Muitas propostas, Eliel, devem já estar estabelecidas no estatuto, no regimento interno, a fim de evitar a demanda e a provocação. Porque você imagina, irmão, vamos comprar, por exemplo, um carro novo. Aí, não, para que vai comprar um carro? Outro, não, acho que deve comprar um carro assim. Outro, não, tem que comprar um carro assim. Cada um vai dar uma proposta. É muito difícil. Então, há muitas coisas na igreja que, se o pastor não tiver autoridade, ele vai ser massa de manobra na mão de um grupo de gente que vai querer mandar na igreja. E a gente sabe disso que existe. Nós estamos falando aí e já tem ouvinte com a orelha em pé. Tem igreja que o pastor é uma marionete. Ele não tem autoridade nenhuma, porque ele não sabe exercer a sua função pastoral pelo regime congregacional. Ele sabe que ele está numa congregação, mas ele é o líder. Ora, se Deus tivesse que mandar fazer... Moisés, você vai para a terra de Canaã. E se o pessoal perguntasse, Moisés, nós vamos para onde? Vocês vão para Canaã e vão me seguindo. Ah, não, eu conheço um atalho aqui, ou até eu conheço uma estrada melhor. Cada um ia dar opinião e iam chegar aonde? A lugar nenhum. Então, existe uma geração chamada geração do nonsense, que é complicada dentro das igrejas. São os camaradas que não sabem o que quer, mas querem fazer prevalecer as suas ideias, suas opiniões, suas vontades e, sobretudo, para fechar, os seus caprichos. Muito bem. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, muito bom também tê-lo aqui. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel do Carmo, nosso grande líder desse debate Melodia, que tem se tornado campeão de audiência nesse horário, porque você, meu querido ouvinte, está ligado aqui na nossa Melodia. Amém. E aí, meu pastor? Olha, querido, eu vejo que todos os sistemas, o presbiterial, não é? O congregacional e também o episcopal, eles têm virtudes e defeitos. Todos eles, não é? Se nós formos olhar, eles têm virtudes, mas têm também defeitos. E eu gostaria de falar de dois perigos que nós encontramos no excesso de democracia nas igrejas, não é? Ou, ao mesmo tempo, na centralização do poder. Primeiro é o autoritarismo. Existem tipos de igrejas onde há um autoritarismo. O que é? Qual é o bom, qual é o benéfico? Que o seu líder tenha autoridade, é uma autoridade instituída por Deus, a lidere com sabedoria e discernimento. Mas do momento que ele exacerba dessa autoridade, se torna um autoritarismo, uma ditadura, não é? O outro extremo é a anarquia. Se nós formos olhar lá no Velho Testamento, no tempo de Samuel, que era chamado período de juízes,
e que Deus governava o povo através de pessoas, de juízos, nós vamos ver a exacerbação de que o povo não queria mais aquele sistema onde havia a teocracia, o governo de Deus. Eles queriam a monarquia. E Samuel ficou muito triste porque estava vendo ali que Deus estava dirigindo através dele, mas o povo não queria. E Deus disse para Samuel: Samuel, eles não têm rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim, ao meu governo. Então, seja no presbiterial, episcopal, congregacional, tem que ser uma teocracia. Deus tem que governar com sabedoria através de cada sistema. Todos os sistemas têm virtudes e defeitos, mas nós temos que entender que cada igreja tem o direito de escolher a maneira de ser governada. Muito bem. Pastor Manassés Brito, muito bom tê-lo conosco. Bom dia, pastor Manassés. Bom dia, pastor Eliel. Eu quero cumprimentá-los, meus colegas debatedores, os nossos milhares de ouvintes, com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que o assunto é bom, ótimo, profundo e realmente existe no meio evangélico brasileiro uma miscelânea, né? Uma miscelânea de formas de governo, de lideranças, e as coisas são interessantes porque essas três formas de governo citadas pelos colegas que me antecederam, os três encontram respaldo bíblico, né? Mas eu quero associar a forma de governo, que é aquela que geralmente está no Estatuto da Igreja, com uma outra situação que é a característica do líder ou das equipes de liderança. Nós temos a autocracia, que é o governo de um, a democracia, que é o governo do povo, liberalismo, que é uma forma de governo que aquele que pode, quem mais pode, mais manda, né, no liberalismo. Então, do dinheiro que manda. E tem a anarquia, que todo mundo manda. O nosso tema está voltado para a democracia, que é o chamado governo do povo. Né? E esse sistema de governo congregacional é o que parece ser o mais democrático, na essência. Estudando a história das igrejas, este governo congregacional é aquele onde o povo vota. Né? O povo vota. Isto ainda é empregado em várias igrejas evangélicas de vários tipos de denominação. Né? Ao pé da letra, isso quer dizer o seguinte: a igreja decide tudo. O novo membro que vai entrar, a exclusão de alguém, enfim, os detalhes todos da igreja são todos. Então, todo mês tem uma sessão administrativa e é por voto. Né? A votação, então, a votação mais. Eu tenho um colega pastor em São Paulo, né, vou me permitir não dizer a sua denominação, e uma igreja até de porte grande, mais de 1000 membros. E ele tinha uma visão de Deus de efetuar um determinado trabalho na igreja. Tá? E como ele sabia que teria que apresentar aquilo em sessão e dependia de votos, ele visitou mais de 1000 membros durante alguns meses, 3 meses, para convencer os membros que aquele projeto era adequado, para não perder na hora da votação. Você veja que situação. Isso ele contando em sala de aula, no laboratório, em aula, né? Ele explicando para nós a situação. O sistema lá da igreja é assim, o estatuto está assim, ele tem que se submeter ao estatuto. Então, ele falou, para que eu não perdesse no dia da votação, eu fiz a visitação, levei documentos, provei. Então, na hora que foi apresentado, levantou um outro contra, mas a maioria estava do meu lado. Então, esse é o chamado sistema congregacional, que realmente a igreja vota. Eu, inclusive, tenho amigos da denominação que eu pertenço lá nos Estados Unidos que usa esse sistema na sua igreja. Então, é bastante variado. Agora, logicamente, o sistema, esse congregacional, é aquele onde se encaixa a questão nossa hoje, de democracia, né? Nesse sistema congregacional, ao pé da letra, é onde está a democracia. Então, o pastor, ele pode ter diversos títulos, ele pode ser o presidente, ele pode ser o sumo pontífice, pode ser o bispo, pode ser tudo. Mas se o sistema congregacional, o estatuto dele vai reger que tudo é decidido em sessão. Né? E se o estatuto está assim, não importa o título que ele tem, ele pode ser bispo, porque o bispo se encaixa no episcopo. Né? E aí eu estou falando miscelânea porque a gente visita muitas igrejas, como você vê, uma forma de governo centralizada na pessoa do bispo ou do pastor. Né? Porque esta palavra episcopal vem de episcopo, que quer dizer administrador, né? Gerente, supervisor. Né? Então, é uma pessoa que faz tudo. Então, na realidade, o bispo, o episcopo, é que vai decidir todas as questões. Ele pode ter uma equipe, né? E, aliás, é o sistema de governo que eu aplico lá na igreja que eu dirijo. Eu sou o episcopo, né? Nós temos a sede e algumas congregações, mas todas as decisões têm que vir para que eu aprove ou não. E eu tenho estatutariamente o direito de veto.
Então vamos se junta um grupo de presbíteros, pastores, decide uma coisa para a igreja que eu acho que está fora da visão do nosso ministério, eu tenho o direito de vetar, de não concordo e acabou. Né? Pode reunir a igreja inteira, né? E a decisão é do pastor presidente, porque está no estatuto e o nosso sistema é episcopal. Então, já aconteceu até um caso na votação, que a cada 2 anos nós voltamos à diretoria do primeiro vice para baixo. Né? Então, o presidente, que sou eu, não tem eleição, eu sou vitalício. Está escrito no meu estatuto lá. Mas, de vez para lá. Então, eu tinha feito uma chapa com um tesoureiro, mas tesoureiro é cargo de confiança. Mas um grupo da igreja grande queria colocar um outro. E eles levaram a razão e o deles ganhou. E eu vetei. Falei, não, vai entrar o meu porque, segundo o estatuto está aqui, vamos ver, eu tenho direito de veto. É só a graça de Deus. Porque se eu dou liberdade, né, como diz aqui o governo congregacional, e como várias igrejas, né, eu tenho um amigo pastor na América, que é uma Assembleia de Deus, e ele tem sistema congregacional. Agora, você imagina a saia justa que ele fica às vezes. Para aprovar verba, se o pessoal não concordar, não vai sair, é bom. Não, eu não posso fazer, pastor, porque eu ia fazer uma viagem assim assado, mas a igreja não concordou. Então, meus queridos, eu só queria acrescentar mais uma coisa. Além desses 3 sistemas de governo, o presbiterial é claro, é nítido, né? É o presbitério, né, que usa, e pelo nome, a gente não precisa nem dizer a denominação que usa isso. Esse sistema. E eles que governam a igreja, a parte espiritual e tudo. E o detalhe eu já havia um comentário de pessoas dessa denominação, de que, às vezes, pessoas leigas podem chegar ao presbitério, sem formação teológica, tá? Então, quem é dessa área pode até se achar discordar de mim, mas eu consultei livros e tudo. Então, às vezes tem um grupo de presbiterial de pessoas que são leigas, mas estão administrando a parte espiritual da igreja. Então, só a graça do Senhor, nosso Deus. Então, todos 3 têm coisas boas, têm coisas ruins. Né? Eu concordo plenamente que essa forma episcopal ela é bastante autocrática. Mas quando eu falei autocracia, democracia, liberalismo, aí depende da pessoa. Eu me considero, assim, médio, um pouco de autocrata, um pouco de democracia, um pouco de liberalismo. Tem que ver o que o povo acha. Isso, a gente vai sondando, fácil, né? Exatamente. Mas veja só, o líder, né? O líder tem um perfil. E o que acontece? Em algumas igrejas, por exemplo, o líder é o pastor, mas quem manda é a esposa dele. Quem está me ouvindo aqui sabe, existe muito isso, né? Então, o pastor presidente, ele que manda, Mas se a esposa, às vezes, até numa reunião, diz, eu quero assim, vai ficar assim. Só a graça do Senhor, é realidade dura e cruel, e às vezes nós somos contactados para oferecer ajuda, estudo bíblico e tal, mas se o líder que foi colocado, ele não tem liderança alguma, na verdade ele não é líder, ele não devia estar naquela posição. Né? Algumas igrejas, inclusive, ou fecham ou pedem ajuda à convenção, porque o presidente ele não tem nenhuma característica de liderança, né? É mandar para lá, para cá, e aí fica uma bagunça. Tem que ter um líder. A Bíblia trabalha com o sistema de liderança, né? De Moisés aos reis, depois vem, quando Cristo institui a igreja, ele pega um homem só, eram 12, mas ele pega Pedro, olha, como dá a chave da igreja na mão de Pedro. Pedro não foi o Papa, não, Pedro, nada disso, mas Pedro foi ele que pregou o sermão, ele que conduzia os trabalhos. Né? Então eu vejo que esse sistema de liderança centrado em uma pessoa é o mais adequado. Talvez nós teríamos que encontrar aqui uma 4ª forma de governo que a nossa teologia tem colocado. Muito bem. Pastor Ailton Sequeira, o tema de hoje, excesso de democracia nas igrejas pode atrapalhar a autoridade pastoral? Bom dia, pastor Ailton Sequeira. Muito bom dia, pastor Eliel, meus queridos pastores presentes, você, querido ouvinte, bom dia para você. O tema realmente é muito pertinente, um tema extremamente... Eu acredito que muitos pastores devem estar ligados, porque existem pastores que gemem. E a gente vai tentar aqui, dentro da questão pastoral e até da membresia da igreja, tentar levar a questão para uma reflexão. Na verdade, existem, como já foi falado aqui, existem sistemas de governos que cada igreja adota e cada igreja caminha em cima dessa linha. Né? A pergunta é, o excesso de democracia pode atrapalhar a autoridade pastoral? Com certeza pode. Isso aí eu não tenho dúvidas que sim. Até porque nós vimos o seguinte, queridos, aqui nós estamos abordando 2 questões. A primeira questão é a questão administrativa. Eu quero pontuar a primeira coisa, a questão espiritual. Quem define doutrina, quem define a parte espiritual,
quem define o curso da igreja no que tange a vida espiritual não é o presbítero, não é o diácono, não é o membro, não é o obreiro, é o pastor. A Bíblia, isso é claro quando você vê as cartas que são enviadas à igreja de Apocalipse, ela não é enviada ao bispo, ao diácono da igreja de Éfeso, ou ao presbítero da igreja de Esmirna, ou não, ao anjo. O que significa? Ao pastor. A responsabilidade, tanto jurídica, eu vinha comentando com um amigo, eu falei assim, meu irmão, acontece qualquer coisa na igreja. Quem vai não é o diácono, quem vai não é o presbítero, quem vai é o pastor representar lá juridicamente, diante de quem quer que seja, ele é o responsável, máximo até porque estatutariamente falando, está lá escrito, ele é o pastor, chamado pastor presidente, como vai vinculado dentro de alguns estatutos. Então, a nível de doutrina, questão doutrinária, não tem como a igreja ficar optando por isso. Porque se a igreja está debaixo da égide de um pastor, ela precisa entender que ele ali é o representante de Deus naquele lugar, e ele busca a doutrina, ele que vai trabalhar, ele que vai desenvolver. Então a gente percebe que existem a questão democrática em alguns lugares, em que as pessoas querem até definir o que o pastor pode ou não pregar. Definir a doutrina que pode ser ministrada ou não. Definir por quê? Porque um grupo de pessoas que às vezes se acham donos da igreja, que às vezes se acham os senhores da igreja, querem ditar a regra porque tem o pastor como empregado da igreja. E, na verdade, quando você foge daquilo que o próprio Deus estabeleceu, essa igreja vai sofrer. Eu conheço igrejas, pastor Eliel, que há 26, 27 anos a igreja não avançou. Sabe por quê? Porque famílias tomam conta da igreja e decidem. E quando o pastor tenta fazer alguma coisa a mais, essa família se reúne junto com um diaconato e manda o cara embora e literalmente demite ele e abrem a concessão para que outros venham. Então, dentro disso, você vai ver quem que sofre com isso. A igreja sofre, a comunidade sofre, todo mundo sofre. Por quê? Porque Deus não colocou o governo da igreja na mão de pessoas. Deus colocou o governo central, é na mão de um pastor. É o pastor que rege. Agora, a nível de administração, existem vários sistemas. Por exemplo, hoje existem pastores que são pastores presidentes, mas que colocam um administrador da igreja. O que acontece? Esse administrador, embora esteja sujeito a última palavra é do pastor, mas é uma pessoa que tem uma capacidade, uma habilidade maior de desenvolver aquela parte administrativa. E eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Tem muitos amigos que fazem isso. Cada um dentro da sua área. O pastor, ele se coloca à disposição para treinar, para poder buscar a palavra, para poder estar ali fundamentando a sua vida na doutrina, doutrinando a igreja, e ele tem alguém que o ajuda naquela área. Mas eu particularmente entendo, mesmo sendo uma igreja batista, que nós somos batistas renovados, a autoridade, depois de Cristo, máxima da igreja, não é o povo, é o pastor. O pastor tem essa autoridade, e se a igreja não confia, então, meu amado, tem duas coisas erradas. Ou o pastor está fora, ou a igreja está fora. Muito bem. Aqui, o Gleidson Sampaio, participando aqui com a gente, eu acho que devemos ter muito cuidado com as nossas opiniões sobre esse tema, pois já fui de uma denominação onde o pastor ditava tudo e ninguém podia opinar em nada. Ele chegou em uma reunião onde todos discordavam da decisão dele e ele chegou a falar: a porta da rua é a serventia da casa. E quem continuou a discordar saiu da igreja. Então, temos que ter uma balança e pesar tudo. A igreja não pode passar por cima do pastor e nem o pastor ser o Deus minúsculo, diz aqui, com D minúsculo, aqui na terra, né? Ou como eles mesmos costumam dizer, o anjo da igreja. Tá certo. Aqui é a opinião aqui do meu querido Gladstone. Obrigado aí pela participação com a gente. Também o Ricardo Almeida participando, dizendo sobre o debate hoje, acredito na temperança, pois já participei de uma igreja onde havia democracia demais e as coisas não funcionavam muito, né? Era precário. E depois fui para outra denominação onde a ditadura imperava. Voltei para a denominação e hoje temos uma visão diferente com a temperança, hein, pastor Paulo Afonso Generoso? Eliel, a grande questão é que o povo, com esse regime democrático, ele não sabe nem o que é o governo teocrático. E por não saber, há, na minha percepção, algumas pessoas que quando vem uma ordem de Deus para a igreja, muita gente discorda.
os grandes inimigos da teocracia começa pela vontade de cada um, onde cada um quer imperar, quer achar que ele também tem direito. Então, deixa eu falar 4 coisas que eu considero importantes, porque o governo da igreja ele deve ser bíblico em sua constituição, ele deve ser congregacional em sua forma, ele deve ser democrático em sua representação e deve ser espiritual em sua função. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Como é que é o governo de uma igreja? É um governo onde a democracia é teocrática. A democracia da igreja é teocrática. Porque não existe uma democracia onde cada um quer reger, colocar em xeque decisões, porque vai ficar muito difícil. Talvez esse querido ouvinte, aonde ele viu que era autoritarismo, é onde talvez imperasse a teocracia. Porque Deus não pede a opinião, Deus determina. E nós, o homem pós-moderno, ele não aceita absolutizar as coisas. Tudo ele quer relativizar, até no que diz respeito ao pecado. Eu já tive a oportunidade de chegar pessoas para mim, me fazer as propostas mais absurdas e ainda discordar. Não, pastor, por que o senhor não faz assim, que o senhor vai ser o novo, vai ser o pioneiro? E você sabe que, administrativamente, muita gente que quis ser pioneiro acabou sendo piotário. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, porque as pessoas não estão afeitas à teocracia. E, para você ter uma noção, para aqueles que creem como eu, que sou dispensacionalista e creio no milênio, o milênio será um governo teocrático, onde as regras serão rígidas. E quem descumprir a regra vai ser punido na hora. Não tem essa de flexibilizar, de relativizar. Então, muita gente está acostumado com esse governo nosso, que eu percebi, quando eu estive no Chile, uma das coisas que eu percebi foi o seguinte, conversando com os chilenos, olha, aqui, enquanto aqui o cidadão era líder e mandava, não tinha violência. Agora virou democracia essa violência. Sou cuidado aí pelas ruas, que o senhor pode ser assaltado. Então, existe uma liberdade muito grande de ação, de pensamentos, e aí a gente faz fazer o seguinte, a gente hoje tem liberdade para falar, para gritar, para propor, mas não é ouvido. Então, a grande questão é que o governo da igreja, ele incomoda se ele for teocrático, e ele escancara se ele for democrático. Então, tem que ser uma democracia teocrática, onde nós precisamos saber que a igreja é regida por Deus através de um líder. Agora, se esse líder não estiver dentro do plano de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus, fazendo o que Deus manda, Deus tira ele. Deus tira ele. Agora, a grande questão também é que nós queremos passar por cima de Deus e ser mais do que Deus na condução da igreja. E aí tem uma meia dúzia na igreja que acha que pode mandar, que quer fazer isso. Eu não estou falando da minha igreja, estou falando em termos genéricos. Que acha que pode exercer comando, mandar, pode dizer para o pastor, não, o senhor não vai fazer isso, e aí isso vira balbúrdia. E não é vontade de Deus. Então, o governo da igreja é bíblico na sua Constituição, ele é congregacional em sua forma, democrático em sua representação e espiritual em sua função. Muito bem. O Elmo Lucas Schack, de Nilópolis, dizendo, irmãos, infelizmente os pastores querem ser servidos, esquecem que a Bíblia diz que eles foram constituídos por Deus para servir de acordo com a palavra de Deus. Obrigado, Elmo. A Cris participando, infelizmente o que ocorre na minha igreja é que tem uma família que manda, eles podem tudo, os demais não podem quase nada. Aí ela diz que fica muito triste com isso. Pastor Eliseu Jesus, de Brisamar, dizendo, Eliel, o que está faltando é oração nas igrejas, porque no tempo da lei, antes de tudo orava, o profeta falava e os reis consultavam os sacerdotes. Hoje, tudo é na aparência. Tudo é na condição financeira. Se você vê sempre o filho do pastor sendo tesoureiro, a mulher do pastor sendo vice, as coisas mudaram. Diz ele aqui. O Nicodêmio de São Gonçalo dizendo, Eliel, o meu pensamento, democracia não é de Deus, nem no governo, quanto mais na igreja. O povo até gosta, mas não é de Deus. Pastor Paulo Roberto. Como eu disse, todo tipo de governo tem defeitos e virtudes. Agora, nós temos que entender o seguinte, vários ouvintes têm falado do excesso de autoridade pastoral quando exacerba, não é? Que vem proporcionar autoritarismo. O que é
nós estamos vivendo alguns extremos aí no mundo evangélico, que algumas igrejas, os pastores, eles são verdadeiros papas. Eles impõem, não é, com muita severidade, as suas opiniões, que às vezes até nem são bíblicas. São simplesmente mandamentos de homens, coisas criadas nas suas cabeças. No Ádice, há pouco tempo atrás, se nós olhássemos, não vamos falar em denominação, que o uso e costumes era usado como uma estrutura de repressão, de malefício para o povo. O povo tudo era proibido. É proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Parece que nós não estamos mais no regime da graça, estamos no regime da lei. Então o autoritarismo é perigoso. Como também o excesso de liberdade na igreja. Todo mundo manda, todo mundo diz o que deve ser feito. E eu já passei por isso no meu ministério, onde a igreja queria até decidir cada coisinha, se ia comprar um carro, qual era a cor do carro, qual era a marca do carro, o que era isso, o que era aquilo, e que isso é profundamente pernicioso. Meus irmãos, nós temos que encontrar aí um meio termo harmonioso, de convivência, não é? Através de que o pastor que tem que ter autoridade, o pastor exerce autoridade, o pastor foi chamado para servir a igreja e para treinar a igreja. Olha o que Paulo fala em Efésios, capítulo de número 4, sobre a figura dos pastores, quando diz no verso 11 final, início do 12. E outros para pastores com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Na minha igreja, quem administra é sob minha supervisão, mas há uma equipe de administradores, gestores e de leigos. E eu não tomo nenhuma atitude macro sem a assembleia da igreja ela decidir. Agora, no dia a dia, se vai mudar a luz, se vai comprar um carro, a cor dele, nós temos uma equipe que decide. Mas sobre aspectos espirituais, que o púlpito cabe ao pastor da igreja, aquele ao qual Deus escolheu. Mas a administração, nós temos que compartilhar, participar e termos até auditores internos e externos para que haja transparência na vida da igreja. Muito bem. Deixa eu ir para o intervalo. Quero ouvir o pastor Manassés, quero ouvir também o pastor Ailton Siqueira. A gente vai para o intervalo, volta já. Muita gente participando aqui. Sabia que esse tema... Eu sabia que esse tema aí, o resultado parcial aqui da nossa pesquisa, 67% dizendo que sim. Dizendo que o excesso de democracia atrapalha a autoridade pastoral. 67%. Maioria total aqui com a gente. A gente vai para o intervalo, volta já, é rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. 11h36 aqui na nossa Melodia. 11h36 de volta com o nosso debate nesta segunda-feira, discutindo o tema: o excesso de democracia na igreja pode atrapalhar a autoridade pastoral? Discutindo esse assunto com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, pastor Paulo Afonso Generoso, pastor Ailton Siqueira e também o pastor Manassés Brito. A Fabiola Tostes e Realengo participando dizendo: olha, não atrapalha não, porque a autoridade se conquista. Não se conquista sendo rígido, e sim um exemplo para os membros. A Sebastiana Silva de Itaguaí dizendo: não, todos devem ter o direito de saber o que acontece dentro da igreja, principalmente quando se trata de dinheiro. A Solange Mesquita dizendo: atrapalha sim, porque na verdade o pastor guia, encaminha as ovelhas e com tanta liberalidade ele acaba perdendo a sua função. E daí é cada um por si, Deus por todos, hein, pastor Manassés Brito? Realmente este assunto é fantástico. Eu acho que 1 hora, inclusive, é pouco. Mas, deixa eu contar mais uma experiência. Para os nossos ouvintes que não me conhecem, eu sou um pastor com 40 anos de ministério, tenho 64 anos de idade, faço agora em novembro, 64. Dia 20. E sou pastor desde os 24 anos de idade. Então, não só experiência de rodagem nas igrejas e sobre. Então, eu fui convidado para fazer uma palestra na igreja de um pastor e achei muito interessante que o piso, a cerâmica, era tudo de cerâmica, mas tinha várias cores.
um grupo de coro aqui, outro lá, e eu achei interessante e comentei com ele. Pô, o que foi a ideia de fazer assim? Não foi ideia, não, foi a nossa reunião aqui, porque cada grupo da igreja queria uma cor. Então, para agradar a todos, eu fiz um pedaço de cada cor. Foi só a graça de Deus. Assembleia de Deus, tá, gente? Eu estou falando isso aqui só de Assembleia de Deus, não estou falando de outra igreja, não. Então, e o que acontece é que há também muitos líderes, muitos pastores que não têm um conhecimento amplo de causa. Eu creio que todo pastor deveria fazer ou um curso de administração, ou um curso de direito, quando possível, né? Porque vai abrir os seus horizontes, não para deixar a igreja e trabalhar em outra área, não, para ficar ali com a igreja mesmo, porque às vezes o estatuto diz uma série de coisas que o presidente não sabe. Ele tem o estatuto guardado lá, muito bem trancado, tem estatuto, está aqui, mas não lê, não coloca em prática, né? Então, quando você tem um estatuto atualizado cada 2 anos, ou cada período que for necessário, direitinho lá, você vai se reger, qualquer sessão põe o estatuto na mesa. Olha, aqui, o que diz aqui? Aquele fato que eu contei anteriormente, o estatuto diz assim, cargo de tesouraria é cargo de confiança, quem decide é o presidente. Então, por isso que eu votei. Então, está lá, está escrito. Então, quem entra na igreja, há algumas pessoas que o ministério entra como obreiro, que tem alguma visão, pede, eu dou ou o regimento interno, normalmente dou o regimento interno, que tem parte de tudo. Então, é preciso que o pastor pegue o seu estatuto e leia, né? Eu tenho um amigo que foi dirigir, nós temos um sistema de igrejas, né, episcopal, então você tem uma igreja, o pastor presidente, que comanda 10, 15, 20 igrejas. E é o presidente que tira os pastores e coloca e tudo. Aí um amigo meu, formado numa área dessa aí, né, ele foi dirigir uma congregação. Chegou lá e descobriu que a congregação não era congregação. Era uma igreja autônoma, com o estatuto próprio do... Ele chegou e foi ver os papéis. Aí ele chegou lá para o presidente, olha, nós estamos nos separando da sede. Eu falei, por que estão separando? Porque a igreja aqui é autônoma. Aqui, tem estatuto, tudo registrado, a igreja tinha. É que o pastor, um tempo atrás, o antigo pastor, por dificuldade, deficiência, se juntou àquele ministério e ficou como se fosse congregação. E o pastor brasileiro estava mandando, fazia acontecer. Aí mandou esse camarada um pouquinho mais esperto, terra de seca, quem tem olho é rei, né? Aí quando ele viu aquilo, ele falou, tá, a igreja está independente. Hoje realmente não tem problema. O pastor nem já entrou em discussão nem nada, porque não tinha que perder mesmo. Está lá no estatuto, a igreja era independente. E aí, já mudou de outras formas. É preciso que nós, pastores, né, tenhamos conhecimento de causa. A questão da democracia exagerada é realmente muito ruim quando você não sabe usar. Você dá uma ferramenta na mão de uma igreja, de um povo que não sabe usar. Aí o que acontece? Muitas divisões acontecem por causa disso, excesso de democracia. Um grupo que é assim, outro grupo que é assado. Um grupo concorda com o pastor, outro não concorda. Aí divide, aparece um espertinho e fica ali, vamos sair, vamos formando. E por aí vai se dividindo de igreja, porque é lamentável, é vergonhoso. O povo tem que ter uma liderança debaixo da qual ele se submeta. Você pode ter auxiliares, como falou o Paulo, todos aqui, lógico que deve ter, à medida que a igreja vai crescendo, né, 600, 500 membros, 1000 membros, você tem que se assessorar, gente. Né? Bem da verdade, né? A nossa igreja está perto de 2.000 membros. Eu não posso dirigir sozinho a igreja. Eu viajo, fico 15 dias nos Estados Unidos. Como é que fica a igreja? Né? Vai acontecer igual Moisés. Né? Moisés era o líder, ele pensava que era o líder. Né? Aí saiu para orar e jejuar, quando voltou, tinha tomado a igreja dele. E fizeram até um bezerro de ouro. Então tem pastor assim, eu também tenho um amigo, pastor português, foi a Portugal, quando voltou, a igreja, ele já não era mais presidente da igreja. Aqui em Madureira, tá? Só a graça de Deus. Só Jesus na vida. Mas como é que pode? Não, fizeram uma sessão lá e expulsaram ele, puseram outro lugar, estava agora quem sou presidente sou eu. Só a graça de Deus, gente. Parece brincadeira. A obra do Senhor não pode ser feita assim. Como disse aqui o meu amigo, muito pacífico e calmo, Ailton Siqueira, né? O que acontece? Tem que haver equilíbrio. Deus, e estou falando também do pastor Afonso, Deus tem que estar no comando. Se o pastor é alguém separado por Deus, tem a bênção de Deus na sua vida, a igreja tem que confiar nesse pastor. Né? Ou então a igreja mesmo sai e deixa ele lá sozinho. Agora, se o pastor tem a unção de Deus, tem a direção de Deus, não tem essa. Não tem ninguém para ficar contra, porque o pastor vai explicar biblicamente, vai reunir a maioria e vai dar os pontos. Né? Parte financeira são 2 coisas, né, que derrubam o pastor na igreja, são o rabo do diabo e o rabo de saia, principalmente, né? Rabo de saia é um problema sério, e às vezes a pessoa está todo mundo lá, uma maior democracia e ninguém está vendo, né? Esse tipo de coisa. É preciso que o pastor tenha a sua vida consagrada, e aí, a parte financeira é outro empecilho. Lógico, tem uma contabilidade, tem um sistema de tesouraria, 2, 3, 4, 5, o dinheiro, a conta bancária regida por 2 ou 3, tal. Esse negócio da conta bancária ser no nome só do pastor, realmente não dá, é uma coisa ridícula. E tem igrejas, pastor Eliel, infelizmente, que a propriedade está no nome do pastor.
né? O terreno da igreja mostra todo o nome do pastor. Se o pastor morre, é herança dos filhos dele, gente. Então, se você tem uma igreja assim, está errado. Não é para tirar o seu pastor, não. É conversar com ele, orientar ele que está errado. E de um momento para o outro ele pode ser punido por isso. Então, nós, no Brasil, mas é um monte de igreja desse jeito, gente. A pessoa começa e coloca lá a sua propriedade e acabou. Infelizmente. Então, isso aí já não é nem democracia, né? Já é desconhecimento de causa. Alguém fica pensando que é maldade e às vezes não é. É ignorância mesmo, né? Porque senão vai chegar alguém esperto aqui e vai tomar a minha igreja e não sei o quê. Tem muita gente temerosa. Eu tenho um amigo pastor, eu também fiz alguns estudos na igreja dele, ele só tinha diácono e ele pastor, né? E é presbítero, e no máximo, ele não tinha evangelista, não, presbítero, e vice-presidente também não tinha na igreja. Porque, não, se eu coloco um vice-presidente, qualquer hora ele pode tomar meu lugar, porque o vice é o que me substitui. Né? Só a graça de Deus existe, dá para escrever um livro de tanta fábula, de tanta fantasia, mas o real, na minha visão, o governo bíblico é aquele que o pastor da igreja tem autonomia. Tem autonomia, e ele vai mostrar dentro da Bíblia, com a sua própria vida, a sua forma de viver, que ele realmente é a pessoa. E aqueles que discordarem, tem que sair e deixar, porque se a Bíblia está dirigindo, se Deus está dirigindo, é como diz o pastor Paulo Afonso, é um governo parecido com teocrático, onde o pastor é dirigido por Deus e ele comanda para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Muito bem. A questão aqui, eu queria pegar esse finalzinho para falar sobre anarquia, então. Porque caminha para e passo aqui com a questão da democracia, dessa questão que o pastor Manassés Brito levanta agora, de que o pastor tem que ter autonomia, às vezes o sujeito quer uma autonomia plena. É dele também a autonomia plena? Faz e acontece, manda, desmanda e acabou, não tem não. Quem manda aqui sou eu. Como é que é isso, hein, pastor Ailton Siqueira? Perfeito, pastor Eliel. Aí a gente volta para a palavra inicial. A gente tem que ter equilíbrio. Eu acho que em tudo, por exemplo, Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Eu acredito que, por exemplo, próprio Jesus, ele tinha um colegiado de 12 apóstolos. Ele tinha um grupo de pessoas que trabalhavam com ele. E você percebe que a igreja também, como chamamos de chamada primitiva, ela tinha um grupo de pessoas que trabalhavam em comum, em conjunto. Embora, quando começou a haver uma questão, uma causa na questão administrativa, eles colocaram algumas pessoas para resolver aquela questão, para que eles pudessem se dedicar à oração e à palavra. Foi o que foi colocado. Eles instituíram diáconos. Só que o pensamento, com certeza, naquela visão, era uma estrutura organizacional muito diferente da estrutura de organização que nós temos hoje. Então, o que nós devemos entender é o seguinte: eu aponto para o equilíbrio. Eu acho que o pastor não deve decidir tudo sozinho, até porque ele precisa ter algumas pessoas com ele que mostrem para ele pontos de vista diferentes, até porque nós não somos completos, nós nos completamos. A Bíblia Sagrada fala do corpo. Entretanto, deve existir um limite, a gente tem que saber aonde que é a linha de divisão entre até onde a pessoa pode ir e até onde o pastor deve ir. Então eu acredito sim, a responsabilidade maior ela é sempre do pastor. Tudo que acontece a nível espiritual, jurídico, enfim, de qualquer parte, a responsabilidade é do pastor. Entretanto, o que nós devemos entender é que o pastor é até perigoso ele caminhar sozinho. Eu entendo que você não deve caminhar sozinho, você deve ter, o pastor ele deve ter uma cobertura, quando nós chamamos de cobertura, alguém que ele possa estar se aconselhando, alguém que ele possa estar direcionando, alguém que ele possa estar até prestando conta. Porque eu acho que um dos maiores problemas que existe, pastor Eliel, é você caminhar sozinho, é você andar sozinho, você não ter com quem você compartilhar, você não tem que dividir, você se fecha numa ilha e você vai ficar cercado de um monte de pessoas, mas a mente central é sempre sua. E nós erramos, como homens, nós também erramos. Então eu deixo a palavra de provérbio: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros existem bom êxito. Então eu acredito o seguinte: você não deve se isolar, mas eu concordo que a última palavra dentro de algumas questões
inerentes à igreja, ela tem que ser do pastor. Ainda que ele abra para outros manifestarem o pensamento, ainda que ele abra, mas o voto principal tem que ser dele, porque ele é o responsável maior da igreja. E aí o pastor Paulo Moisés, de Nova Friburgo, participando aqui com a gente, dizendo, eu acho que o que atrapalha, e muito, é o episódio dos pisos coloridos contado pelo pastor Manassés. É o retrato claro disto. Pisos misturados, doutrinas misturadas, teologias misturadas, administração misturadas, um pouco de fermento leveda toda a massa. Pegando aqui a experiência que o pastor Manassés contou. O Cláudio César dizendo o seguinte aqui, olha, ele é de São Gonçalo. O problema não é excesso de democracia, o problema é excesso de orgulho de muitos pastores que cometem abuso espiritual, que não aceitam ser contrariados e, se isso acontece, rotulam as pessoas de rebeldes, hein, pastor Paulo Roberto? É verdade, é aquilo que eu pontuei do autoritarismo, que é perigoso. O pastor, ele tem uma figura de autoridade divina, um homem sábio, que tenha discernimento, que procura conselho, que sabe aonde vai os seus limites. O pastor, ele tem limites de autoridade. Senão, meus irmãos, é perigoso. Se você vê em Atos dos Apóstolos, quando Pedro, com todo o colégio apostólico e os irmãos escolheram, não é, Matias, eles foram a Deus consultar, eles consultaram a igreja e aquilo foi escolhido por eles. Quando da escolha dos diáconos, a mesma coisa. Então, o pastor, ele tem limites, não é? Ele não é o todo-poderoso, emanador de todos os dogmas. Isso é um perigo que nós passamos hoje na igreja. Mas há outro perigo também, o perigo da anarquia. O que nós vemos hoje no nosso querido e amada Pátria Brasil? Um movimento que surgiu das redes sociais sadios, que foi deturpado por uma anarquia, aonde a exacerbação do processo democrático levou a essa balbúrdia que está aí, destruição do patrimônio público e privado. Isso também acontece na igreja. O pastor, ele tem uma função de exercer autoridade, e quando um pastor, ele ensina a sua igreja e toma posição, ele vai fazer a sua igreja ser sadia. Eu, na minha igreja, quem assina os cheques é a querida tesoureira. Eu tenho um conselho fiscal interno, eu tenho um auditor externo. Então, eu me guardo, me resguardo, não é? Agora, eu supervisiono tudo. Nada acontece sem a minha supervisão. Então, nós temos que nos resguardar. O isolamento pastoral também é outro problema, que aqui o querido colega, não é? Ele falou, o Ailton Siqueira, sobre o isolamento. Há pastores que se isolam, tem uma administração solo, fazem tudo sozinho. O que vai dar? Problema no futuro. Aqui, o Leviton Gomes, de Teresópolis, dizendo, graça e paz, queridos, penso que não existe maior autoridade da igreja do que a palavra. Se o pastor se submete incondicionalmente a ela, com certeza o Espírito Santo vai ministrar a igreja e apoiá-lo. Pastor Paulo Generoso. Com certeza, Eliel. Mas eu queria voltar ao outro irmãozinho que falou aí que o pastor é orgulhoso. Aí você já observa um detalhe interessante. A pessoa já está fazendo juízo de valor do seu pastor. Concorda? Já está fazendo juízo de valor. Porque como é que ele pode saber se tem orgulho ou não? Porque quando também muitas coisas que os pastores dizem que ferem os caprichos das pessoas, eles vão dizer que o pastor é orgulhoso. Porque o pastor não se submete ao capricho. Não se submete. Então, a gente tem que ver os dois lados. Existem pastores autocratas e existem bodes. E aí o pastor, quando dirige uma ovelha, é fácil. Mas quando dirige um bode, é muito difícil. Então, não vamos agora achar que todo pastor é autocrata e fazer disso lei. E fazer juízo de valor de um pastor, a Bíblia diz que tem que respeitar o pastor e sujeitar-lhe. E essa sujeição é uma coisa de humildade. A pessoa que é humilde até morrer. Então, se ele já está fazendo juízo de valor do seu pastor, ele realmente já está em crise com o seu pastor, porque diz que o seu pastor é orgulhoso. É um caráter... É algo que é tão intrínseco que só Deus pode saber se tem orgulho ou não. Então, é uma questão de vaidade da pessoa quando ela não consegue impor suas regras e também exercer o seu poder de comando, aí vai julgar em cima do pastor. Esse lado a gente também precisa dizer, porque também tem ovelhas e também tem bodes.
E na igreja você sabe que tem joio e tem trigo. Então não vai colocar toda a carga, todo o peso em cima do pastor. Porque tem muito pastor aí que é um homem de Deus, sério, e é chamado de autocrata, é chamado de senhor de tudo, porque ele é sério, porque ele leva a palavra de Deus. Porque tem um grupinho que quer levar para a confusão, quer levar para o relativismo, quer levar para passar a mão em cima do pecado. Então esse pastor vai ser linchado por essa minoria. E aí não pode fazer juízo de valor desse pastor, porque ele também está dentro da palavra de Deus. Porque se ele estiver errado, Eliel, a igreja nem precisa se preocupar. Deus se encarrega de tirar ele. Agora, não é nenhuma pessoa e não cabe a nenhuma ovelha fazer juízo de valor do seu pastor, que incorre num pecado grave, porque a palavra de Deus não dá essa autorização. A Elisângela de São Gonçalo dizendo: o problema é que as pessoas estão invertendo os valores, não querem e não aceitam mais viver debaixo da autoridade do seu pastor. Muitos deles não vivem nem debaixo da autoridade de Deus, imagine do pastor. Desejando aqui um abraço a todos. Pois não, pastor Manassés. Pois é, a realidade, meus queridos, como ainda se reportando ao mesmo palavra do nosso querido ouvinte, que o pastor Paulo Afonso falou, se referiu, é bom que nós saibamos que também existem membros que são rebeldes, né? Não é todo membro da igreja não é perfeito, como também todo pastor não é perfeito. Então, existem membros que são rebeldes, sim, né? E causam muitos problemas à administração da igreja. Agora, só complementando o que já foi dito pelo pastor Paulo Afonso Generoso, a igreja, ela, além de ser uma organização, que eu vejo que ela é uma organização, tem que ser, né, uma instituição com um CNPJ e tudo, ela também é um corpo vivo, né? E se é um corpo vivo, essa vida da igreja é de Deus. Por mais que demore um líder que não é correto, um líder que faz as coisas erradas, mas Deus vai puni-lo, vai tirá-lo no momento certo. Eu creio que Deus é soberano, inclusive na igreja. Mesmo que você tenha uma liderança déspota, uma liderança que não ouve ninguém e tal, mas no tempo de Deus, Deus vai agir naquele lugar. Então nós temos que também ter fé e saber que a igreja não é apenas uma organização humana. Ela é uma organização também espiritual e o nosso Deus soberano está nos olhando com muito cuidado. Muito bem. Só para a gente fechar aqui, essa questão ela é muito... Eu falei desde o início que eu já sabia que seria complexo isso aqui. Esse tema é muito complexo. Eu acho que na igreja não tem que existir liderança déspota. Ponto 1. Se tem qualquer coisa assim, não é igreja. Então você tem que ter peito para falar aqui para um Brasil. Se você está sujeito aí um pastor déspota, um autoritário, um cara que não ouve ninguém, isso não é igreja. Pode ser uma associação que você chega lá, paga a mensalidade e acha que está entregando o dízimo. Qualquer coisa que se insurge também contra alguém assim, o sujeito é rebelde. Por quê? Eu tenho que submeter a isso? Pastor Paulo Roberto, eu tenho que me submeter a uma autoridade de quem não tem autoridade? Como é que é isso, pastor Paulo Roberto? É verdade, nós não podemos submeter a quem não tem autoridade, porque ele não foi constituído por Deus. Agora, teve um ouvinte aí que disse uma palavra maravilhosa. Ele centralizou no seguinte: o pastor que segue a palavra de Deus, ele nunca terá o seu ministério caindo no chão. O tema é esse. A função pastoral como autoridade de Deus, o pastor que se segue, ele vai estar lá se lembrando de Lucas 6, quando Jesus falou das duas casas, uma construída na areia, outra construída na rocha. A que estava construída na rocha, que não caiu, foi aquele que construiu a sua vida na palavra. E o ministério é isso, é construído na palavra, a autoridade de Deus. A gente vai ver as nossas funções pastorais e vamos praticá-la. E nós temos que repreender também, não é autoritarismo, membros da igreja que querem exacerbar e querem tornar a igreja um sistema anárquico, que isso daí é a pior coisa que pode existir. Muito bem. Estamos terminando, então, o nosso debate nesta segunda-feira. Muito obrigado a você que pode participar com a gente aqui nesse debate maravilhoso, fantástico, para a glória de Deus. Obrigado a você, os ouvintes aqui com as suas opiniões equilibradas, não é? Dentro do contexto. Muito obrigado. Pena que não dá para a gente ler todas as participações aqui. Eu me esforço o máximo aqui para poder trazer as opiniões que são importantes demais, né? Acaba trazendo aqui o equilíbrio, sobretudo a gente tendo um feedback, tendo para quem a gente está falando. Sensacional. Obrigado aos ouvintes
da nossa melodia, pelo carinho e pela participação com a gente. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado pela participação com a gente. Até logo mais às 9h30 no nosso Cristo em Casa aqui, queridão. Obrigado você, Eliel, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. É um prazer enorme saber que você faz parte desse sucesso extraordinário da Rádio Melodia. E eu queria aproveitar, Eliel, o espaço e convidar o povo de Deus para estarem conosco amanhã numa conferência missionária internacional. Nós temos um missionário na Índia que nós ajudamos a 14 missionários. E esses 14 missionários espalhados pelo mundo. E ele está vindo de Punjab, na Índia. São 26 horas de voo. Vai estar conosco amanhã. Ele já esteve o ano passado, vai estar de novo. Queria convidar o pessoal de São Gonçalo para ver o que está acontecendo lá na Índia, para você ver a necessidade da evangelização da Índia. Então, amanhã, às 19h30, nós vamos ter um culto lá onde o missionário vai ter total oportunidade. Nós vamos abrir o culto e passar para ele. Ele vai ser interpretado por uma missionária que está vindo da África, a missionária Tatiane. E o nome desse pastor é Thomas Chaco. Estará conosco amanhã, às 19h30. Você que é de São Gonçalo, não falte. E hoje à noite, esse mesmo pastor estará comigo. Eu estou levando ele lá e vou apenas levá-lo. Ele vai estar na Assembleia de Deus em Barreto, do pastor Paulo Raposo. Vai estar ministrando lá e orando também pelas pessoas. Então, Thomas Chaco, da Índia, de Punjab, está no Brasil para fazer menção do trabalho que ele vai realizando lá. Trabalho fantástico de ajuda às crianças, levando o evangelho, fazendo cruzadas, e Deus tem abençoado. Então, amanhã, convido o pessoal aí de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, estarem conosco às 19h30. Venha ouvir o pastor Thomas Chaco e ser ministrado por ele em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um abraço para o meu filho Peterson, para minha esposa e para minha filha Jaqueline e para a dona Salete, que é também ajudante lá da nossa igreja. Deus abençoe a todos. Maravilha. Pastor Manassés Brito, obrigado, querido. Eu que agradeço, pastor Eliel. Nós estamos felizes em servir ao Senhor. Lá na igreja nós usamos a bibliocracia. Aliás, assim, mas muito bem. Amanhã é terça-feira, nós temos o culto dos vencedores. Estamos terminando a temática do mês de... Nós estamos em setembro, né? Isso. Falando sobre felicidade. E mês que vem tem um outro tema. 19h30 na rua Ana Teles, 826. Está podendo entrar na rua, a obra lá já liberou a rua facilmente, você pode entrar tranquilamente na rua Ana Teles, não tem problema. E no domingo estamos lá às 9h com a EBD, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas nosso grande culto. E que Deus abençoe você grandemente. Quero parabenizar a União Feminina, que fomos um congresso terminou domingo, né? Sexta, sábado e domingo. E domingo não havia mais cadeira onde pudesse pegar nas salas de aula para trazer para a igreja, para colocar só a graça do Senhor. Mas amém. Senão tem que aumentar o templo, né? Só vamos mandar agora Deus mandar dinheiro, né? O povo já chegou, falta só o dinheiro para aumentar o templo. Amém. Muito obrigado, Eliel. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor Manassés Brito. Pastor Paulo Roberto, obrigado, meu irmão. Pastor Eliel, muito obrigado. É sempre bom estar aqui na Melodia, nesse momento tão maravilhoso. Nós aprendemos com o nosso público, com os nossos companheiros aqui de mesa, que são uma bênção. E nós queremos convidá-lo para o nosso congresso de adolescentes nos dias 27, 28 e 29, agora nesse final de semana. Sexta-feira nós vamos ter Samuel do Reggae, o pastor Paulinho, lá da Assembleia de Deus da Penha, pastor de jovem, vai estar pregando. No dia 28, o Coral Gratos, e também um pastor aqui da Barra da Tijuca, da igreja, de uma das igrejas aqui da Barra da Tijuca. E no dia 29, o bispo Dudu, Robert Dudu, de uma das maiores igrejas da África, e lá na Nigéria. A igreja dele tem 75 mil membros, estará na nossa igreja. E no mês de novembro nós vamos ter um grande congresso no Hotel 5 Estrelas, lá em Búzios, Hotel Atlântico Búzios, aonde estaremos nos dias 22, 23 e 24 de novembro, com o pastor Josué Gonçalves e pastor Cláudio Duarte, que também é da nossa equipe pastoral. Se você quiser ir, é só para telefonar para o telefone 3407-6172. 3407-6172 e fale com o pastor Marcos, para que você possa estar lá conosco em Búzios nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Maravilha. Pastor Manassés, leve o nosso abraço à nossa missionária Ivani Brito, que quarta-feira vai estar trocando de idade. Tá bom, querido? Um beijo muito carinhoso. Obrigado. Aquela figura extraordinária, mulher de Deus. A gente ama demais a missionária, viu, querido? Um grande abraço. Pastor Ailton Sequeira, obrigado, grande irmão. Muito obrigado, pastor Eliel. Um privilégio sempre muito grande. Quero agradecer a Deus, primeiramente, ao Francisco Silva e toda a equipe dessa rádio que tem franqueado para cada um de nós momentos tão especiais como esses, nos quais a gente tem
podido de alguma forma ajudar esse nosso povo lindo que está lá do outro lado, né? E para mim é sempre uma honra estar com esses homens de Deus aqui, ao qual eu aprendo tanto, sou tão ministrado. E eu sou o mais caçula aqui da galera, né, pastor Eliel? Eu sou o mais novinho aqui da turma, sou o mascote. E é uma honra muito grande. O cabelo branco ainda não chegou, pois rapaz. Eu fico olhando para ver se chega, não chega ainda, mas vai chegar. Então eu quero só agradecer a Deus pela tua presença ontem ali, naquele culto tão maravilhoso. Aquelas 4 vidas que se decidiram ao lado do Senhor Jesus. Por aquela palavra tão abençoada, que Deus continue te abençoando, toda a família. Obrigado. E deixar um abraço aí para todo o povo de Jardim Paraíso, adjacência, vocês que estão aí ligados na Rádio Melodia, que Deus continue abençoando vocês. Estamos ali na Rua Mercúrio, número 98, temos terça-feira o nosso Tadel lá funcionando, domingo pela manhã nós não teremos escola ministerial, vamos estar reunidos apenas com todos os líderes, vamos tomar um café lá a partir das 8 horas da manhã, vamos estar reunindo toda a equipe, né? E você que mora aí em Campo Grande, né? Não estou competindo com o meu pastor Paulo Roberto, é claro que é aquela igreja muito abençoada ali, mas tem muito povo em Campo Grande. Estamos ali na Rua Almirante Greenfield, próximo ao West Shopping, quinta rua ali depois da chamada Rua do Rio. E nós estamos ali quarta, quinta e sexta, de 20 até as 21h15. Temos uma reunião ali muito gostosa e você é o nosso convidado. Rua Almirante Greenfield, número 415. Maiores informações, você pode ligar para 2799-2791, 2799-2791. Deus abençoe a todos. Amém. Valeu, obrigado, minha querida Luciane Severo, a Natália e a Nathalie, pela participação aqui com a gente. Chegando Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior. Nosso encontro logo mais, às 9h30. Quero convidar você a estarmos juntos. Estará pregando o pastor Paulo Afonso Geroso. Obrigado, gente. Amanhã às 8 de volta e às 11 com o nosso debate. O debate aqui da nossa Melodia. Obrigado. Ótima segunda. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.